Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Conexão. E hoje nós damos continuidade à nossa série de vídeos sobre perguntas profundas. Bom, hoje nós vamos falar acerca da terceira pergunta, que é: salvação se perde? Esse é um tema muito polêmico, especialmente quando se trata de soteriologia. O que é soteriologia? Eu vou explicar para vocês. Soteriologia é um ramo da teologia que estuda a salvação. Esse é um tema que eu me interessei muito nos últimos meses e vai ser muito legal a gente conversar sobre isso. Dentro da soteriologia existem duas escolas de pensamento, que muito provavelmente você já escutou em algum lugar, sobre o arminianismo e o calvinismo. Já vou adiantar para vocês que eu sou arminiana. E o que o calvinismo significa? Gente, o calvinismo ele foi criado pelo João Calvino e ele defendia que existia uma predestinação incondicional. Ou seja, se um indivíduo ele nasce, já era predestinado a ser salvo ou não salvo. Pois é. E também existe o arminianismo, que defende que o ser humano ele tem o livre-arbítrio de escolher a Cristo, ou seja, se você escolher a Cristo, você entregar a sua vida a Cristo, você vai ser salvo. Se você não entrega a sua vida para Jesus Cristo, você não é salvo. Ponto. O calvinismo ele enfatiza a soberania absoluta de Deus, enquanto o arminianismo enfatiza a responsabilidade da escolha humana. Bom, eu vou dar mais ênfase no arminianismo, porque nesse vídeo tudo que a gente vai falar parte desse ponto. E o que eu tenho para dizer é que Deus quer que todos sejam salvos. Mas o ser humano, ele pode aceitar ou rejeitar a salvação. Dado essa base, a gente pode continuar respondendo a pergunta se a salvação se perde. Agora a gente vai abrir a Bíblia e a gente vai ler João 10, do 22 até o versículo 30. Vamos lá. Celebrava-se em Jerusalém a festa de dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. No começo da nossa leitura, os judeus eles se aproximaram de Jesus, e aí eles estavam, enchendo o saco, perguntando para Jesus: você é mesmo Cristo? E ele falou: sim, eu sou Cristo. Eu já dei muitas provas, né? Mas a gente precisa focar especificamente nos versículos 27 e 28, que eu vou ler novamente. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Agora eu quero trazer um repertório muito interessante para vocês. Eu não sei se vocês já assistiram o 4º episódio da 5ª temporada de The Chosen. Ontem eu assisti esse episódio e eu fiquei muito chocada, muito impressionada com uma cena da última ceia, e Jesus tinha dado um pedaço de pão molhado para Judas. E aí Jesus olhou para a cara do Judas e falou: ele já está em você. Aí Judas perguntou: quem está dentro de mim? Aí Jesus respondeu: não é Deus. Aí Jesus continuou falando: o que é que você vai fazer? Faz logo. Aí Judas ficou com uma cara assim de louco, assustado, mas ele levantou e saiu correndo. Colocou uma touca assim, fez cara de mal e mandou ver no que ele ia fazer. E a gente já sabe o que ele ia fazer. Ao decorrer da série, a gente percebe que no começo Judas ele era bem solícito, ele tinha mesmo entregado o coração dele para Jesus, na série.
Mas teve um momento que ele se corrompeu, que ele conversou com o cara lá e o cara deu umas ideias e o Judas caiu no papo daquele cara. E aí Judas, mesmo andando com Jesus, ele se desviou, o coração dele se corrompeu. Inclusive, na série, Jesus até fala que o coração de Judas por um tempo pertenceu a ele, mas já não pertencia mais. Ou seja, alguma coisa aconteceu. E eu acho que isso responde à nossa pergunta de sim, salvação se perde. Deus deseja salvar todo mundo e ninguém arrebata as ovelhas da mão dele. Ninguém pode tirar as ovelhas da mão de Jesus, mas a ovelha que está na mão de Jesus, ela pode escolher sair. E foi exatamente o que aconteceu com Judas e é o que pode acontecer com muita gente. E agora a gente vai abrir a Bíblia em 1 Coríntios 10, 12. Para dar um contexto, aqui em 1 Coríntios 10, Paulo está falando acerca do povo de Israel lá na época de Moisés, sobre como aquele povo caiu em imoralidade, em idolatria. A gente tem um exemplo do que não fazer, porque eles fizeram muita coisa errada. E a gente vai ler agora o versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja para que não caia. Ou seja, é possível cair e a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado com o orgulho do coração. Junto desse versículo, eu lembrei de uma experiência que eu tive no começo desse ano, começo de 2025, que eu fiz um jejum, ou voto, de uma comida em específica, uma coisa. E aí, eu tava me achando muito forte, porque aquele jejum durou muito tempo. E aí, eu tava me achando tão forte, porque eu estava 2 meses sem comer aquilo. E aí, na geladeira, tinha aquela comida, e eu me achando muito forte, eu pegava aquela comida assim, meio na tentação, né? Tipo assim, eu tava sendo tentada, eu sentia a tentação, mas eu me sentia forte. Então eu pegava aquela comida na geladeira e cheirava assim. Mas eu não comia. Eu pensava, eu cheiro, eu sinto. Nossa, quase que eu sinto sabor na minha boca só de cheirar, mas eu não comi. Eu não comi mesmo, mas tinha alguma coisa errada no meu coração. Eu tava me achando, tava com uma autoconfiança muito grande, que a gente não precisa ter. Eu não acho saudável ter essa autoconfiança tão grande. Eu acho que eu tava me achando mesmo muito forte, mas esse versículo nos prova que a gente pode cair, e isso é verdade. Então, vamos tomar cuidado. Cuidado mesmo, porque olha o que diz Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, a gente precisa guardar a nossa fé. A gente vai ler agora 2 Timóteo 4. Esse capítulo é maravilhoso. Paulo começa dando pauladas e conselhos para o Timóteo. Incrível, mano, incrível. Leia aí na sua casa, mas a gente vai ler agora o versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo, ele guardou a fé. E a gente também deve fazer isso pra gente não se perder, pra gente não cair. E se a gente cair, lembra da ovelha na mão de Jesus? Ninguém arrebata. Mas se você cair, se você escolher sair da mão de Jesus, você tem um livre-arbítrio. Deus, ele quer salvar todo mundo, mas você tem o livre-arbítrio de escolher o que você quer. E para encerrar, a gente vai ler Mateus 24, aquela parte do princípio das dores, do versículo 3 até o 14. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram deles os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão.
Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Versículo 13, o mais especial. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, gente, se a gente perseverar até o fim, nós seremos salvos. A gente, então, precisa ficar firme e não cair em vãs doutrinas, porque hoje é pregado tanta vã doutrina, a gente pode cair para qualquer lado. Se você tá de pé, olha essa caneta. Ela pode cair para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para todo lado. Existe muita vaidade que a gente pode cair e o nosso coração pode se perder. Pode cair para qualquer um desses lados e não estar firme na rocha. Então, vamos estar firmes na rocha que é Jesus. Firme na rocha da nossa salvação, aquele quem tem o plano perfeito para minha e para sua vida. Todos nós fomos alcançados pela imerecida graça do Senhor. Então, vamos cuidar para que a gente não caia, vamos fugir das tentações e não vamos viver de forma orgulhosa, com o nosso coração orgulhoso, mas sempre humildes, não obstinados, mas obedientes à palavra de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Todo esse vídeo foi a resposta para a pergunta: salvação se perde? A gente estudou que sim, salvação pode se perder sim, se você cair, se você decidir rejeitar a palavra de Deus, se você decidir rejeitar a Cristo. Bom, agora um testemunho meu, uma vivência minha, né? Eu, antes de fazer todos esses estudos sobre arminianismo e calvinismo, sem saber de nada disso, eu achava que se uma pessoa ela é crente, ela nunca ia deixar de ser crente, porque ela conheceu Cristo, ela conheceu o pão da vida, ela teve acesso à salvação. Pela graça do Senhor, ela foi salva. Como que ela vai deixar esse tesouro que é Jesus? Como que ela vai se perder se ela já achou o que mais importa neste mundo? Então eu achava que aquelas pessoas que iam na igreja e que elas congregaram por muitos anos, foi 20 anos da igreja, serviu a Cristo, mas aí se perdeu. Ela foi para outra religião. Eu achava que esse tipo de pessoa nunca foi crente. Ela estava disfarçada dentro da igreja. Ela só fingia que ela era crente. Assim, ela até era um pouco crente, mas não de verdade. Porque se ela fosse crente de verdade, ela ia ficar até o fim. Mas a gente estudou tudo isso e a gente viu que é possível cair. Por isso, a gente precisa estudar a palavra de Deus e orar também. É muito importante orar pedindo a Deus para que Ele conserve a gente firme na fé, que Ele conserve a gente firme no amor e na comunhão. A comunhão é um ponto que eu queria deixar em destaque, porque ela é muito importante e ela nos ajuda a não cair. Eu quero ler com vocês Eclesiastes 4, versículo 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Ou seja, isso significa que se a gente está acompanhado, a gente tem ajuda de outra pessoa, especialmente se essa outra pessoa for um cristão. Eu espero que seja um cristão, que você tenha comunhão com cristãos que te ajudem na fé e que te mostrem o caminho certo. Se eles perceberem que você está vivendo de forma errada, eles vão te falar. Se eles são seus amigos de verdade, eles vão olhar no seu olho e falar: Isabela, fulano, não sei qual é o seu nome, eu acho que isso não tá muito certo. Será que Deus está gostando disso? Se eles forem cristãos mesmo, eles vão te mostrar na palavra. Tipo, Isabela, você tá lendo isso daqui? Eu acho que você não tá vivendo de acordo com a palavra. Se você nunca ouviu isso, você não sabe o quão difícil é receber esse feedback com humildade e amor. E mudar o seu comportamento, né? Isso realmente não é fácil. Tem que ter muito amor e paciência.
e humildade também. Vamos orar para que Deus nos conserve firme na fé, no amor e na comunhão. É muito fácil cair, então vamos cuidar para que a gente não caia, vamos guardar a fé, vamos correr a carreira, igual Paulo falou. E é isso, gente. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo, deixa o like, deixa algum comentário se você tiver algo a comentar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o Brasil. É nóis.